Essa aula de hoje eu vou falar sobre sistema nervoso autônomo, né, que na verdade já mencionei várias vezes ao longo das nossas aulas. Volta e meia eu toco no assunto, mas eu ainda não discutimos especificamente o sistema nervoso autônomo. Tá aí no final da aula, mais para o final da aula, falar sobre uma das respostas importantes, interessantes, né, do sistema nervoso autônomo, que é a resposta de luta e fuga. Esse é o roteiro de hoje. Falando de sistema nervoso autônomo, estamos falando de um sistema que controla as funções viscerais. Todas as funções vegetativas que não são conscientes são controladas pelo sistema nervoso autônomo. Então, dentre inúmeras funções, que depois eu vou mostrar uma tabela com inúmeras funções mais adiante, o controle da pressão arterial, controle da motilidade da secreção gastrointestinal, ou seja, o movimento do tubo digestivo, a secreção de enzimas, secreção de suco gástrico, controle da temperatura, controle da sudorese. Então são inúmeras funções que são controladas pelo sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo ele é ativado por centros tanto da medula espinhal, do tronco encefálico e do hipotálamo. Então, aqui a gente tem um esquema que no primeiro momento parece até confuso, mas não é a intenção confundir, mostrando esses centros do controle do sistema nervoso autônomo localizados no tronco encefálico, a região intermediária, do nível intermediário do sistema nervoso central, que a gente discutiu em aulas passadas, e a gente percebe que o tronco encefálico está sobre ação do hipotálamo. E esses centros viscerais, ou seja, centros que controlam o sistema nervoso autônomo, as funções vegetativas, eles vão, na verdade, exercer esse controle através de neurônios pré-ganglionares que estão localizados no tronco encefálico e na medula. A gente vai ver isso daqui a pouco, não se assustem. E esses neurônios pré-ganglionares eles vão fazer sinapse com neurônios que estão localizados em gânglios. Gânglios são neurônios pós-ganglionares, que a gente vai ver, que estão localizados em gânglios, estão na periferia do sistema nervoso. E por sua vez, esses neurônios pós-ganglionares sim vão agir nos órgãos-alvo, ou seja, o músculo liso, o músculo cardíaco e glândulas. A gente não tem nenhum controle consciente sobre os músculos lisos, por exemplo. Os músculos lisos são todos os músculos que controlam o nosso trato gastrointestinal. A gente não tem menor controle consciente disso. A gente não tem controle consciente no músculo cardíaco, por exemplo. Então, é outro exemplo de controles vegetativos. A gente não tem controle consciente das nossas glândulas. Então, todos esses controles são feitos pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo tem duas divisões básicas. Essas duas divisões básicas se denominam simpática e parasimpática. Aqui nessa figura a gente mostra-se uma visão geral. Então, a divisão simpática e a divisão parasimpática. Tanto a divisão simpática quanto a parasimpática, ambas têm três componentes em comum. Os três componentes em comum da divisão simpática e divisão parasimpática é a existência de um neurônio que é chamado neurônio pré-ganglionar, é a existência de um gânglio e a existência de um outro segundo neurônio chamado neurônio pós-ganglionar. Então, tanto na divisão simpática quanto na divisão parasimpática, esses três componentes existem. A sinapse que existe entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, ela ocorre nesse gânglio, que são vários gânglios espalhados. Então, aqui nessa figura nessa divisão simpática, o que está marcado em azul são os neurônios pré-ganglionares. Aqui nós temos uma cadeia de gânglios, e em vermelho nós temos os neurônios pós-ganglionares. No caso da divisão parasimpática, nós temos também os neurônios pré-ganglionares, os gânglios e os neurônios pós-ganglionares. Dessa visão geral aqui já dá, talvez alguns de vocês tenham percebido, que uma das grandes diferenças entre a divisão simpática e parasimpática, sob o ponto de vista morfológico, é o tamanho desses neurônios pré-ganglionares, que a gente percebe que os neurônios pré-ganglionares simpáticos são curtos, ao passo que os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos
são mais longos. E por outro lado, os neurônios pós-ganglionares da cadeia simpática tendem a ser mais longos do que os neurônios pós-ganglionares das cadeias da divisão parasimpática. Então daí a gente já percebe morfologicamente uma divisão, uma diferença básica entre os dois. Mas enfim, os componentes em comum das duas divisões é a presença de neurônios pré-ganglionares, de gânglios e de neurônios pós-ganglionares. E a sinapse desses neurônios pré-ganglionares com os pós-ganglionares vão acontecer nesses gânglios, que são vários espalhados pelo sistema nervoso. Eu disse antes que ambas as divisões têm em comum a presença de neurônios pré-ganglionares. Mas uma grande diferença entre as duas divisões é a localização desses neurônios pré-ganglionares. Então, na divisão simpática, os neurônios pré-ganglionares estão localizados em níveis torácicos da medula e em níveis lombares da medula. Então, a gente percebe nessa figura aqui, mostrando neurônios pré-ganglionares, que são esses azulzinhos. Esses neurônios pré-ganglionares estão localizados na medula, o corpo celular deles está localizado aqui, ó, na medula, mas somente nos níveis torácicos e lombares da medula. Aproximadamente nessa região intermediária da medula, de cada nível torácico e lombar, existem corpos celulares, ou seja, núcleos de células nervosas, dos neurônios pré-ganglionares da divisão simpática. Esse neurônio pré-ganglionar, que tem o seu núcleo aqui nessa região intermediária da medula, ele vai projetar o seu axônio, no axônio do neurônio pré-ganglionar. E esse axônio vai se projetar para um nervo espinhal, que a gente viu lá, a estrutura da medula, e esse axônio ele vai ter algumas possibilidades de conexão. Então, ele se projetando pelo nervo espinhal, ele vai passar ao largo dessa cadeia de gânglios, que é chamado tronco simpático, que está mostrado aqui, nessa figura maior aqui. Então, aqui a gente tem a medula e adjacente à medula existe uma cadeia de gânglios, que é chamada cadeia, o tronco simpático. O neurônio pré-ganglionar vai projetar seu axônio através do nervo espinhal, vai passar ao largo aqui do tronco simpático e ele vai fazer uma volta e entrar no tronco simpático. Isso é o que acontece com os axônios dos neurônios pré-ganglionares. Quando ele faz essa volta e entra no gânglio, no tronco simpático, o que pode acontecer? Ele pode já no gânglio fazer uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar, que é esse aqui que está mostrado aqui em vermelho. Ele já faz aqui no gânglio, num dos gânglios do tronco simpático, uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar, e aí esse neurônio pós-ganglionar vai projetar o seu axônio novamente através do nervo espinhal e vai inervar os órgãos. O outro destino é esse axônio não fazer uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar nesse gânglio, esse gânglio simpático que está no mesmo nível da medula. Ele pode fazer uma sinapse num outro gânglio, superior ou inferior. Então ele pode dar a volta, o axônio, subir no tronco simpático e, por exemplo, não está mostrado aqui nessa figura, mas fazer uma sinapse aqui com o neurônio pós-ganglionar e a partir daqui esse neurônio pós-ganglionar vai sair e vai inervar um órgão. A terceira opção seria esse neurônio pré-ganglionar passar pelo tronco simpático e, na verdade, ir fazer uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar em outro tipo de gânglio, que existe somente na divisão simpática, que são os gânglios chamados gânglios pré-vertebrais, que são esses que estão mostrados aqui. Então seria uma terceira opção de sinapse
essa divisão simpática. Mas em todos os casos aqui, o que está acontecendo? Tem o neurônio pré-ganglionar que vai fazer a sinapse com o neurônio pós-ganglionar num gânglio. Esse gânglio pode ser tanto um gânglio desse tronco simpático, que também é chamado de cadeia simpática, ou pode ser um gânglio localizado que é chamado um gânglio pré-vertebral, que não está fora desse tronco simpático. E a última opção, nesse caso aqui, que vai ser importante quando a gente estiver falando da resposta de fuga e luta, é que esse neurônio pré-ganglionar, ele vai sair pelo nervo espinhal, fazer a volta, passar, entrar aqui no tronco simpático, passar pelo tronco simpático, passar por gânglios pré-vertebrais e vai fazer uma sinapse lá na medula da glândula suprarrenal. É um caso especial da divisão simpática. Nesse caso, o que vai acontecer? Quando acontece essa sinapse lá na medula da glândula suprarrenal, vai estimular a secreção de epinefrina e norepinefrina, ou adrenalina e noradrenalina, que é um componente muito importante na resposta de fuga e luta. Pontos essenciais aqui. O que é essencial aqui saber? É que os neurônios pré-ganglionares estão localizados nos níveis torácicos e lombares da medula. Isso é uma diferença básica entre a divisão simpática e parasimpática. A localização dos neurônios pré-ganglionares. A divisão parasimpática, a diferença importante, do seu ponto de vista morfológico, é a localização dos neurônios pré-ganglionares. Os neurônios pré-ganglionares da divisão parasimpática estão localizados no tronco encefálico, na medula, nos seus níveis sacrais. Então, neurônios pré-ganglionares da divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo estão localizados no tronco encefálico e nos níveis sacrais da medula. A divisão parasimpática, não existe aquela cadeia de gânglios próxima da medula. Os gânglios nos quais os neurônios pré-ganglionares fazem sinapse são gânglios que estão localizados muito próximo dos órgãos. Muito próximo. Muitas vezes, na superfície dos órgãos, existe um gânglio no qual o neurônio pré-ganglionar vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Então, não existe aquela cadeia de gânglios como existe na divisão simpática. No caso da divisão parasimpática, o gânglio está localizado muito próximo do órgão. Isso que, na verdade, vai fazer com que haja essa diferença no comprimento dos neurônios pré-ganglionares, que eu falei lá no comecinho da aula. O neurônio pré-ganglionar parasimpático, ele tende a ser bem longo, ao passo que o neurônio pré-ganglionar simpático, ele tende a ser curto. Nessa figura aqui, eu mostro as regiões onde estão localizados os núcleos dos neurônios pré-ganglionares, que saem da região do tronco cefálico, no caso aqui da divisão parasimpática. Aqui estão localizados os núcleos desses neurônios pré-ganglionares. No caso da medula sacral, os neurônios pré-ganglionares também estão localizados nessa região intermediária da medula sacral. Então aqui está saindo um neurônio pré-ganglionar, projetando o seu axônio e fazendo uma sinapse num gânglio que está muito próximo da víscera. E esse gânglio aqui ocorrerá a sinapse entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Nessas duas últimas figuras, a gente viu a diferença básica entre, sob o ponto de vista morfológico, na divisão simpática, os neurônios pré-ganglionares estão localizados nas porções torácicas e lombares da medula. E no caso da divisão parasimpática, os neurônios pré-ganglionares estão localizados no tronco encefálico e na porção sacral da medula. Bem, nessa figura aqui, o que a gente vê? A divisão simpática e a divisão parasimpática, elas tendem a inervar os mesmos órgãos.
E muitas vezes uma tem ação oposta à outra. Então vamos começar aqui para porções mais superiores. Por exemplo, dilatação da pupila. A dilatação da pupila, esse reflexo de dilatação da pupila, é controlado pela divisão simpática. Então, a atuação da divisão simpática vai fazer com que haja a dilatação da pupila. Em relação à salivação, uma ação simpática inibe a salivação. E, por outro lado, uma ação parasimpática estimula a salivação. Então, nesse caso aqui, quando, por exemplo, nós estamos nos alimentando, qual seria a divisão que estaria agindo preponderantemente? Que é a divisão parasimpática, porque há um estímulo para a salivação. Em relação às vias aéreas, ou seja, os brônquios, ou seja, relaxamento ou constrição dos brônquios. Quando a divisão simpática está atuando, existe um relaxamento das vias aéreas, ou seja, expansão dos brônquios, aumento da capacidade respiratória. Por outro lado, quando existe uma ação da divisão parasimpática, existe uma constrição das vias aéreas. O músculo liso que está nos brônquios, ele se contrai e isso faz com que haja uma constrição dos brônquios, uma diminuição da capacidade respiratória. O coração, uma ação simpática vai acelerar os batimentos cardíacos e uma ação parasimpática vai diminuir os batimentos cardíacos. No caso do sistema gastrointestinal, uma ação simpática vai inibir a digestão, o processo de digestão. Aí, no caso, tanto secreção de enzimas e motilidade, movimentação do intestino, do estômago. Então, uma ação simpática inibe todo esse processo de secreção de enzima e de motilidade gastrointestinal. Já no caso, uma ação parasimpática estimula a digestão, estimula movimentos gastrointestinais, estimula a secreção de enzimas. O que a gente enfatizou até agora foi só o componente que a gente pode dizer motor da divisão simpática e parasimpática. Mas é claro que para que haja essa resposta motora, é necessário que alguma informação sensorial chegue a essas regiões do sistema nervoso autônomo também. Então, o sistema nervoso autônomo ele não tem somente esse componente motor, ele tem um componente sensorial. O sistema nervoso autônomo está recebendo o tempo todo informação sensorial para que essa informação seja processada, para que uma ação motora aconteça. Então, isso acontece, nesse caso é importante a informação sensorial. Então vamos pegar o exemplo que a gente já discutiu aqui da pupila, dilatação da pupila. Para que haja dilatação da pupila, tem que chegar informação no sistema nervoso central que um feixe de luz chegou na pupila. Somente porque essa informação chega no sistema nervoso central que existe a resposta motora. No caso aqui do estímulo da salivação, por exemplo, que é um estímulo que acontece pela divisão parasimpática. Para que haja o estímulo da salivação, é necessário, por exemplo, que a gente comece a sentir gostos na nossa língua. Então, essa informação gustatória vai ser a informação sensorial, que vai ser a primeira informação que vai estimular a salivação. Na verdade, até a salivação ela é estimulada por outras informações sensoriais, pré-alimentação. Então, principalmente se a gente está com fome. Então, se a gente começa a sentir um cheiro de um alimento, a gente já começa a salivar. Então, uma informação sensorial vai ser processada no sistema nervoso central e isso vai levar a um estímulo de salivação. Então, é importante compreender que vocês vão ver nos livros que quando se discute o sistema nervoso, a divisão simpática e parasimpática, sempre se enfatiza esse componente motor tanto da divisão simpática e parasimpática. Mas esse componente motor, ele não funciona do nada. Ele funciona através de informação sensorial que vai chegar no sistema nervoso central.
Em relação a neurotransmissores, existem diferenças dos neurônios pré- e pós-ganglionários da divisão simpática e parasimpática em relação aos neurotransmissores que eles usam. Então, nessa figura aqui, a figura A mostra o quê? A inervação da parte simpática para a maioria dos tecidos efetores. O que mostra aqui? Mostra um neurônio pré-ganglionar da divisão simpática. Está mostrando o gânglio, onde o que tem no gânglio? O corpo celular, ou seja, o núcleo da célula do neurônio pós-ganglionar. E esse neurônio pós-ganglionar vai projetar o seu axônio para o tecido efetor. Tá? Aqui no caso é um tecido músculo liso. O que acontece nessa situação aqui, no caso da divisão simpática? Todos os neurônios pré-ganglionares, eles têm como seu neurotransmissor acetilcolina. Ao passo que os neurônios pós-ganglionares vão ter como seu neurotransmissor a norepinefrina ou noradrenalina. Então, no caso, o neurônio pré-ganglionar simpático vai ser um neurônio colinérgico e o neurônio pós-ganglionar simpático vai ser um neurônio adrenérgico. Sempre tem umas coisas para complicar, né? Exceto no caso das glândulas sudoríparas, que nesse caso, tanto o neurônio pré-ganglionar quanto o neurônio pós-ganglionar, eles são colinérgicos. Eles secretam acetilcolina. No caso da divisão parasimpática, que está mostrada aqui em vermelho, tanto em qualquer situação, os neurônios pré-ganglionares e os neurônios pós-ganglionares, em qualquer situação, eles serão colinérgicos, ou seja, eles secretam acetilcolina. Essa diferença, na verdade, existe mais similaridade do que diferença, né? Quando a gente for olhar bem, sob o ponto de vista de neurotransmissores da divisão simpática e parasimpática. Isso é interessante porque, basicamente, a gente está falando aqui, eu vou selecionar alguns casos, só para enfatizar o que eu falei nas aulas anteriores, em relação a potenciais excitatórios e inibitórios pós-sinápticos. Lembra que eu enfatizei isso bastante? Que o potencial excitatório ou inibitório pós-sináptico, ele vai estar dependendo, na verdade, do receptor no qual o neurotransmissor se liga. No caso dos colinérgicos, existem dois tipos, é o nicotínico e muscarínico, eu até já mencionei isso para vocês, e no caso dos adrenérgicos são 5 tipos, 2 tipo alfa e 3 tipo beta. Mas o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar aqui para vocês, por exemplo, nesse caso aqui, dos neurônios pré-ganglionares simpáticos que liberam acetilcolina no neurônio pós-ganglionar, isso vai levar a uma excitação. Nesse caso aqui, esses neurônios pré-ganglionares, a acetilcolina vai ter uma ação excitatória, porque ela vai se ligar a esse tipo de receptor. Nesse caso, esse tipo de receptor vai levar a uma ação excitatória para a acetilcolina. Mas, por exemplo, em vasos sanguíneos do músculo esquelético, inervados por neurônios simpáticos pós-ganglionários colinérgicos, o que vai acontecer? É uma situação similar a essa, só que o que está sendo inervado são vasos sanguíneos. No caso, essa acetilcolina vai levar a uma inibição. A mesma acetilcolina vai levar a uma inibição. Então, a mesma acetilcolina pode ter um efeito de excitatório ou inibitório. No caso de uma transmissão adrenérgica, a gente pode, nas fibras musculares lisas, por exemplo, a liberação de norepinefrina, que está mostrada aqui na divisão simpática, vai ter uma ação excitatória. Mas em outras fibras musculares lisas, a liberação de epinefrina também vai ter ação inibitória. Então, isso é só para enfatizar aquele conceito que eu falei lá atrás. Quero que vocês tenham bem sedimentado na cabeça de vocês que, com esses exemplos do sistema nervoso autônomo, divisão simpática e parasimpática, que o mesmo neurotransmissor pode ter ações inibitórias e excitatórias, porque depende
haver um potencial excitatório pós-sináptico ou um potencial inibitório pós-sináptico vai depender do tipo de receptor no qual esse neurotransmissor se ligue. Em relação ao tônus, o que é o tônus? A gente divide a divisão simpática e parasimpática, mas quando a gente está discutindo as duas, parece que sempre uma está atuando e a outra está parada. Quando a simpática está atuando, a parasimpática vai estar silenciosa, e quando a parasimpática está atuando, a simpática vai estar silenciosa. Na verdade, não é isso que acontece. Geralmente, as duas estão atuando continuamente. O que pode acontecer, o que acontece de fato, é que uma pode estar mais ativa que a outra. Mas as duas vão estar funcionando. Isso que, na verdade, mantém o que a gente chama do tônus autônomo. Então, muitas funções do sistema nervoso autônomo, na verdade, para que os órgãos funcionem bem, as duas têm que estar funcionando simultaneamente. E muitas vezes uma contrabalançando a outra. Então, eu não quero que vocês entendam aqui que quando uma divisão está ativa, a outra está silenciosa e vice-versa. Não. As duas, geralmente, elas estão funcionando. Por exemplo, após a alimentação. No momento pós-alimentação, existe uma preponderância da divisão parasimpática. Mas isso não quer dizer que a divisão simpática não esteja atuando. E esse tônus, esse balanço, esse equilíbrio é mantido pelo hipotálamo. Esse equilíbrio das duas é mantido pelo hipotálamo. A gente pode dizer que esse equilíbrio é muito, na verdade, quebrado. Ele não vai chegar nunca numa situação que uma está ativa e outra está zero. Mas esse equilíbrio ele é quebrado em algumas situações extremas. E essa situação extrema que eu quero discutir com vocês é justamente a resposta de luta e fuga. Durante a resposta de luta e fuga, que é uma resposta que qualquer mamífero tem, não são somente os seres humanos, que geralmente ela está associada ao quê? Quando a gente toma um susto ou a gente é exposto a uma situação de perigo, de uma forma súbita. Então, quando isso acontece, existem várias reações que são controladas pelo sistema nervoso autônomo, pela divisão simpática, que vão acontecer de uma forma estereotipada. Vai ter um aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, a gente vai ter uma dilatação da pupila, vai ter piloereção. Então, essas reações de fuga e luta são reações que acontecem em todos os mamíferos. É uma das situações que existe uma maior quebra desse equilíbrio. Existe uma ação preponderante da função simpática em relação à divisão parasimpática. A reação de fuga e luta, ela acontece, né, através de uma situação de estresse, de susto, de perigo que o mamífero é sujeito, que vai levar um aumento do ritmo cardíaco. Veja bem aqui, divisão parasimpática. A ação simpática acelera batimentos cardíacos. Aumento da ventilação, vasoconstrições de regiões da pele, a gente fica pálido. Vai ter uma diminuição da digestão. No caso do metabolismo energético, o pâncreas vai liberar glucagon, é um hormônio que faz com que a glicose seja jogada no sangue. A glicose, que é a molécula que nos dá energia, que pode ser utilizada pelos músculos para a energia. E, no caso, vai haver uma diminuição da insulina. A insulina é aquele hormônio que faz as células captarem a glicose. Então, a glicose vai ficar disponível no sangue para que os músculos possam utilizar. Glicose é liberada pelo fígado e vai haver um aumento do catabolismo, ou seja, da quebra de gorduras, no sentido de transformar moléculas que são de gorduras em moléculas que eventualmente podem ser utilizadas para a formação de mais glicose. Então, são uma série de reações. Aqui não está listado nessa figura, mas acho que na outra que eu tenho está piloereção, dilatação da pupila, relaxamento das vias aéreas, ou seja, dilatação dos brônquios. Então, são respostas que acontecem que são preparatórias o quê? Para que a gente tenha uma reação rápida de fuga ou de luta. A gente aumenta o batimento cardíaco, aumenta a frequência respiratória, aumenta a entrada de oxigênio nas vias aéreas. Por quê? Para que a gente consiga ter oxigênio, consiga ter o bombeamento de sangue para jogar esse oxigênio, esse sangue nos músculos, para que a gente possa correr e lutar.
A gente tem liberação de glicose, por quê? Porque essa glicose ela esteja disponível para ser usada como substrato energético para ação muscular rapidamente. Aqui está mostrando aqui, então aumento da frequência e da contração cardíaca, constrição dos vasos sanguíneos na maioria das vísceras na pele, então a gente fica pálido, fica branco. Por quê? Porque esse sangue é jogado para os músculos. Dilatação dos vasos sanguíneos no coração, pulmões, encéfalo e músculos esqueléticos. Aumenta a perfusão cerebral também, então a gente fica mais ativo. Na verdade, o nosso sistema nervoso central ela fica mais ativo e mais pronto para agir rapidamente. Conversão do glicogênio em glicose no fígado, dilatação das vias respiratórias, diminuição das atividades digestivas, retenção de água e aumento da pressão arterial. Então, essas são as respostas que acontecem quando a gente está sob o efeito do estresse, a reação de fuga e luta. O que acontece? Essa reação de fuga e luta, ela tem quando a gente toma um susto, a gente tem essas respostas que são instantâneas. Nível de segundos isso acontece, rapidamente. Mas essas respostas instantâneas, elas também vão gerar uma resposta que vai ser um pouco mais duradoura. E aqui eu já vou fazer uma entrada no sistema endócrino rapidamente. Essa resposta mais duradoura, ela vai acontecer pelo estímulo do hipotálamo. Esses mesmos estímulos de estresse vão estimular o hipotálamo. E o hipotálamo vai secretar um hormônio que estimula uma outra região do sistema nervoso, que é a hipófise, a secretar um segundo hormônio. Quando esse hormônio é secretado pela hipófise, esse segundo hormônio vai chegar lá no córtex da adrenal. E lá no córtex da adrenal, ele vai liberar um outro hormônio que certamente vocês já ouviram falar, que é o cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol é um hormônio que, na verdade, ele vai prolongar essa situação de fuga e luta. A situação de fuga e luta é uma situação que é transitória e rápida. O prolongamento dessa ação de fuga e luta, na verdade, é dado pela circulação do cortisol. Entendeu? Então, qualquer mamífero, quando está estressado, ele vai ter um aumento do cortisol ou de hormônios que são similares ao cortisol, são glicocorticoides. Então, quando o cortisol é secretado pela adrenal, vai ter efeitos que vão levar à produção de glicose, vai ter mesmo efeito do catabolismo de gorduras e de aminoácidos para gerar substratos para a geração de glicose. Então, a liberação do cortisol é uma liberação de um hormônio que acontece em seguida a uma situação de estresse que acontece da fuga e luta. Ou seja, aquele estímulo estressante que causa medo, que causa uma resposta rápida, ele vai ser prolongado pela circulação do hormônio. Porque uma vez o cortisol está na circulação sanguínea, ele vai ter um efeito mais prolongado. Ele vai prolongar esse efeito da resposta de estresse. Então está mostrado aqui rapidamente, o hipotálamo, o cortisol ele vai ser secretado por quê? Por uma resposta, ou seja, naturalmente a gente secreta cortisol por um ritmo circadiano. Ao longo do dia a gente tem picos e cavos na secreção de cortisol. Como que é a liberação do cortisol? Eu estou dando um preview aqui de sistema endócrino, tá? Estímulos ou normais, circadianos, que acontecem no dia a dia, ou de estresse, vão estimular essa formação sensorial, vai chegar no hipotálamo. O hipotálamo vai secretar esse hormônio, essa sigla em inglês, tá? Hormônio liberador da corticotrofina. Isso é da sigla em R de release, tá? Então, o hipotálamo vai liberar esse hormônio liberador da corticotrofina. Esse hormônio liberador da corticotrofina vai ser liberado aqui, secretado por células nervosas do hipotálamo, são células neuroendócrinas, vai cair numa corrente sanguínea que liga o hipotálamo a essa região aqui da hipófise. E quando chega na hipófise, em células da adenohipófise, essas células que têm receptores para esse hormônio vão receber esse hormônio, o CRH, e em resposta à exposição ao CRH vão secretar um outro hormônio, essas células da hipófise, o hormônio adrenocorticotrófico, que vai ser secretado pelas células da hipófise. Esse hormônio adrenocorticotrófico vai cair na circulação sanguínea geral e vai atuar lá na nossa glândula, o que é o chamado adrenal, mas na região periférica, o córtex da adrenal.
No córtex da adrenal, quando é estimulado pelo hormônio adrenocorticotrófico, o córtex da adrenal secreta o cortisol, que vai cair na corrente sanguínea e vai ter vários efeitos. No sistema imune vai suprimir a ação imune, no fígado vai aumentar a liberação de glicose, no músculo vai aumentar o catabolismo das proteínas e no tecido adiposo vai aumentar a quebra do tecido adiposo, que em última instância também vai ser utilizado para geração de energia. Então isso é a liberação normal do cortisol. O cortisol, por sua vez, quando ele está alto na circulação sanguínea, o próprio cortisol tem um efeito inibidor na sua liberação. Então, quando o cortisol está alto, o que vai acontecer? Esse cortisol vai atuar em células da adenohipófise, aquelas células que produzem o ACTH, e em células do hipotálamo, aquelas células que produzem o CRH, vão atuar nessas células para diminuir a produção de CRH e de ACTH, ou seja, vai atuar inibindo. Isso é chamado um processo de retroalimentação negativa, ou seja, a produção, o produto vai inibir a sua produção. Então isso é o ciclo normal do cortisol. Então por isso que normalmente a gente tem ciclos de picos e de baixa de cortisol ao longo do dia. Que o cortisol é importante ter cortisol, porque ele está relacionado a funções metabólicas, ou seja, aumento do metabolismo em determinados períodos do dia é importante. E o aumento do metabolismo acontece como? Quando esses substratos energéticos estão mais disponíveis. Então é importante ter essa variação normal do cortisol ao longo do dia. O problema é quando a pessoa começa a ficar sujeita a muito estresse. E o cortisol começa a ser liberado de maneira alta, de uma maneira crônica, ou seja, ele começa a ficar alto ao longo de todo o dia. Pessoas que estão sujeitas a muito estresse começam a ter níveis de cortisol mais altos que o normal ao longo do dia. E isso não é bom. Isso não é bom, esse nível alto de cortisol. Por exemplo, um dos efeitos que a gente vê de cara aqui que não é bom é uma inibição da função imunitária. Então, pessoas que estão estressadas, elas têm a tendência de ficarem mais doentes, porque elas vão ter o sistema imune reprimido, por causa da alta do cortisol. Então, não é bom isso acontecer. Mas em situações de estresse crônico, os níveis de cortisol eles são mais altos, mais elevados. E isso é algo que não é bom. Ele não é bom porque, além dos problemas que o níveis altos de cortisol pode causar, esse estresse crônico pode levar também à depressão. Porque a depressão, na verdade, os sintomas de depressão elas compartilham várias características do estresse crônico. Mudança de apetite, mudança no sono, na disposição, são algo que acontecem quando a pessoa está cronicamente estressada e são comportamentos também que acontecem quando a pessoa está com depressão. Então, na verdade, a gente pode dizer que eles também compartilham uma atividade persistente desse eixo. Tanto o estresse crônico quanto a depressão, eles compartilham uma atividade persistente desse eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal. Porque cerca das metade das pessoas que sofrem de depressão, elas não têm esse mecanismo de retroalimentação natural que acontece do cortisol funcionando. Então a pessoa que tem depressão, ela tem níveis de cortisol também mais alto, como uma pessoa que está estressada, só que esses níveis de cortisol mais alto não diminuem a produção de mais cortisol. Não diminui. Mesmo que a pessoa tome drogas sintéticas, glicocorticoides sintéticos, que deveriam fazer com que houvesse a inibição da produção de CRH e de ACTH. Isso não acontece. Então, pessoas que têm depressão contínua, elas têm esse nível de cortisol alto também como pessoas estressadas. Então, como as pessoas que têm estresse crônico. Então, existe aparentemente um bate-papo, uma interação entre o processo de estresse crônico e de depressão. Que nesse caso, os dois eles compartilham possivelmente esse mecanismo de um cortisol, níveis de cortisol alto crônicos, né, ao longo do tempo. Então, o que acontece nesses pacientes com episódios recorrentes de depressão? Um ponto interessante que a gente falou bastante de hipocampo na aula passada, né? Esses pacientes com depressão recorrente,
apresentam uma redução do volume do hipocampo. Não se sabe, na verdade, qual é a causa dessa redução do volume do hipocampo, até onde eu li o material para vocês, mas pode ser por um efeito direto do cortisol, do níveis altos de cortisol, que causa danos aos neurônios, a neurônios do hipocampo, matando esses neurônios, ou a segunda opção seria suprimindo a formação de novos neurônios no hipocampo. Né? Existem, na verdade, poucas regiões do nosso sistema nervoso central que acontece o processo de neurogênese, ou seja, a produção de novos neurônios. Existem pouquíssimas regiões. Uma região é o nosso bulbo olfatório, então a região que recebe a informação olfatória, nossa, e a segunda região é uma região do hipocampo. É uma região que tem neurogênese contínua. Então, uma das razões especuladas para a diminuição do hipocampo é justamente a supressão de formações de novos neurônios. Então é interessante, pacientes com depressão têm diminuição do hipocampo. E outro problema dessa diminuição do hipocampo, o hipocampo ele tem, está mostrando nessa figura aqui, uma via inibitória para a produção desse hormônio liberador da corticotropina. Então ele tem uma via inibitória para a produção desse hormônio. E se essa via inibitória ela é diminuída por causa de uma diminuição do hipocampo, o que vai acontecer? Vai aumentar a secreção de CRH, por sua vez vai aumentar a secreção de ACTH e por sua vez vai aumentar mais ainda a secreção de cortisol. E mais cortisol do corpo diminui ainda mais o hipocampo, ou por matando o neurônio ou impedindo a formação de novos neurônios. Então, é um ciclo vicioso que pode acontecer em pessoas com episódios recorrentes de depressão. No caso, um efeito direto no hipocampo, e esse efeito direto no hipocampo pode refletir também diretamente nesse eixo que produz o cortisol. A gente viu a importância do hipocampo para a memória. E é muito comum pacientes com depressão apresentarem prejuízos de memória, déficit de memória. Então, uma diminuição do hipocampo possivelmente está relacionada a essa diminuição da memória, esse déficit de memórias relacionados à diminuição do hipocampo.